Você já reparou como algumas noites parecem mais longas do que os dias? Como o silêncio do escuro revela barulhos que você nem sabia que estavam aí dentro. Talvez você esteja escutando este vídeo porque, apesar de parecer tudo bem por fora, por dentro existe uma inquietação que não passa e ninguém vê. Você cumpre seus compromissos, responde às mensagens, sorri no elevador, mas sua mente anda pesada. Os pensamentos não param, a fé cansou, a ansiedade se disfarça de responsabilidade e existe uma culpa suave, quase imperceptível, por não conseguir manter constância, como se você estivesse sempre devendo algo a si mesmo, mesmo sem saber o quê. A verdade é que a vida adulta, com todas as suas urgências, nos ensinou a funcionar sem sentir, a sobreviver sem repousar, e o que muitos chamam de motivação pela manhã é apenas a tentativa desesperada de recuperar o que foi perdido na noite anterior. Mas aqui vai uma quebra de expectativa com muito respeito. Uma noite não muda sua vida, ela muda o que você alimenta em silêncio, e é isso que transforma de forma invisível as escolhas que você faz ao amanhecer. A noite é como o subsolo de um dia, ninguém vê, mas tudo nasce dali. Em Marcos capítulo 4, Jesus fala sobre a semente que cresce no escuro. Ela brota e cresce sem que o lavrador saiba como. Porque o que se constrói na terra, no íntimo, não faz barulho, mas define tudo. A noite, para quem entende isso, não é um intervalo. É uma oficina silenciosa onde se alinha o que vai florescer. E o que você ouve antes de dormir governa o que você sente quando acorda. O ouvido nas Escrituras é porta de autoridade. Inclina o teu ouvido à sabedoria, diz Provérbios. Não se trata apenas de escutar, mas de permitir que uma voz ganhe domínio dentro de você. O que você escuta em silêncio passa a comandar você em movimento. Epicteto, com sua calma estoica, dizia que a verdadeira liberdade começa quando paramos de negociar com o que não controlamos e começamos a governar aquilo a que damos o nosso sim. Pensamentos, impulsos, emoções, tudo começa no tipo de assentimento interior que damos ao que entra. E a noite é esse momento sagrado onde, sem distrações, você pode voltar a escolher a quais vozes irá se submeter. Porque quando tudo lá fora silencia, o que sobrou dentro de você começa a comandar sua vida. Por isso este vídeo é um convite, um espaço seguro, silencioso, sábio. Uma prática guiada para que, em apenas uma noite, você experimente algo real, não mágica, mas alinhamento. Uma espécie de limpeza emocional e reorganização de intenção que não promete resultado imediato, mas oferece um solo mais fértil para acordar menos reativo e mais dirigido, sem pressa, sem culpa. Apenas um retorno gentil àquilo que você nunca perdeu, mas talvez tenha deixado adormecido. E enquanto você ouve, não se cobre. Apenas permita-se escutar como quem abre as janelas de dentro para a brisa entrar. Respire, incline seu coração. E se em algum momento algo tocar você de verdade, escreva nos comentários uma frase como forma de selar essa noite. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Às vezes, escrever é como plantar, e você pode se surpreender com o que floresce. Agora, respire mais uma vez e venha comigo para o próximo passo. Muita gente vai dormir pensando que precisa acordar com mais força, mais foco, mais disciplina. Mas a verdade é outra, e ela é mais suave e mais poderosa. Você não precisa de mais força, você precisa de mais direção. Força sem rumo é desperdício. É como tentar nadar em mar aberto sem saber onde está a margem. E talvez seja por isso que, mesmo exausto, você não sente que está avançando. Porque o que te esgota não é o esforço, é a desorientação emocional com que você entra no dia. Tem horas que parece que tudo em você está lutando para dar conta. A agenda, as pessoas, as metas, mas lá dentro tem algo perdido. Um sentimento de estar sempre atrasado emocionalmente, de não conseguir sustentar o que começa. A disciplina vira um fardo e a força se torna raiva contida. E é aí que vem o erro invisível.
Acreditar que se você se forçar mais, as coisas vão se ajeitar. Mas não se ajeitam, porque disciplina, na essência, não é brutalidade. É fidelidade ao que você decidiu quando estava lúcido. É voltar para si mesmo, antes do ruído. É lembrar da escolha que você fez quando estava em paz. E aqui está a virada mais contra-intuitiva deste vídeo. Quem acorda motivado não é quem venceu a preguiça. É quem foi dormir com a mente desarmada. Uma mente em guerra não acorda clara. Ela acorda já em estado de defesa, já no impulso de sobrevivência. Por isso, antes de dormir, uma decisão pequena e clara vale mais do que 30 promessas grandes. Uma decisão que cabe numa frase simples: amanhã eu vou levantar e começar com silêncio. Ou, amanhã eu não vou pegar o celular nos primeiros 10 minutos. Simples assim, mas poderoso. Você não precisa de um motor mais forte, precisa de um volante alinhado. Porque a alma humana, quando encontra direção, cria a própria força. É como um rio, ele não precisa ser violento para mover. Basta saber para onde está fluindo. E é disso que este vídeo trata. De devolver a você a bússola interior. Porque ninguém caminha bem quando está emocionalmente perdido. Mas mesmo na noite mais escura, um pequeno ponto de clareza já é o começo de uma nova direção. É durante a noite que o que parece pequeno ganha proporção. Quando tudo silencia lá fora, aquilo que você mais repetiu durante o dia começa a se aprofundar dentro. E é nesse silêncio que sua mente decide o que vai guardar e o que vai deixar ir. O cérebro, enquanto você dorme, não descansa completamente. Ele trabalha, ele organiza, ele salva. E ele salva exatamente aquilo que você repetiu com mais emoção, não o que você entendeu com mais clareza. É por isso que, mesmo sabendo o que fazer, você continua voltando aos mesmos pensamentos, porque o cérebro não muda com lógica, ele muda com repetição emocional. Se você deita pensando em tragédias, repassando conversas, prevendo falhas, esse será o material que ele irá consolidar enquanto você dorme, e isso vira trilha neural, caminho mental, hábito emocional. Talvez você nem perceba, mas muitas das suas noites estão sendo usadas para aprofundar o que você queria soltar. E não é por maldade, é porque você não ensinou sua mente a guardar outra coisa, e ela vai guardar o que você oferecer. É aqui que a prática começa a se tornar libertadora. Ao invés de tentar lutar com seus pensamentos, você começa a treinar um novo padrão, não por muitas horas, mas por 7 minutos antes de dormir. 7 minutos ouvindo algo que te realinha, que te limpa, que te lembra quem você é. Pode ser um salmo, uma frase, uma oração, algo que, repetido em paz, seja mais forte que o medo repetido em angústia. A Bíblia fala sobre guardar no coração, não no ouvido, não na mente apenas, mas no coração. Guardar ali é como escolher o que vai para o cofre, e não o que fica jogado na calçada. O que você guarda no coração à noite se torna a voz que te acorda de manhã. E você não precisa de muito tempo. Você só precisa de intenção. Não é quantidade de conteúdo que muda você, é a repetição do conteúdo certo. Com o tom certo, com o coração presente. Porque a noite não é apenas um descanso. Ela é uma oficina. E você é o artesão do que será moldado enquanto dorme. Ansiedade nem sempre vem em forma de medo claro. Muitas vezes, ela chega disfarçada de planejamento, de preocupação saudável, de pensamento constante sobre o que pode dar errado. E você chama isso de responsabilidade, de cuidado, de estar preparado. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma tentativa silenciosa de controlar o incontrolável. E isso cansa, isso drena, isso adoece por dentro. É como se sua mente estivesse ensaiando perdas o tempo inteiro, ensaiando falas, rejeições, cobranças que nem aconteceram. E você chama isso de estar ligado. Mas não é lucidez, é sobrevivência emocional. A mente ansiosa não quer apenas prevenir, ela quer garantir que nada saia do seu controle. Só que o mundo não obedece esse desejo e a vida não respeita esse ritmo. Então você vai dormir e continua tentando resolver o amanhã com o combustível de hoje. O resultado? Acorda exausto,
porque passou a noite tentando gerenciar um futuro que nem chegou. Existe um caminho para sair desse ciclo, e ele começa com algo simples, mas poderoso: nomear o cenário, parar por alguns segundos e dizer a si mesmo com honestidade: meu cérebro está ensaiando uma perda que não aconteceu, ou eu estou me defendendo de algo que nem veio. Isso não elimina o pensamento, mas tira o poder dele, porque quando você nomeia, você se separa. Você cria uma distância. Você volta a ser sujeito da sua experiência e não refém do seu impulso. A ansiedade é como um alarme sensível demais, que toca até com o vento. E você não é fraco por sentir. Você é humano. Mas pode treinar seu sistema a discernir quando está em perigo real e quando está apenas sendo comandado pelo excesso de vigilância. E esse treino começa à noite, com silêncio, com presença, com escuta, com respiração. Não para eliminar a ansiedade de uma vez, mas para desarmar, pouco a pouco, a falsa urgência que ela instala em você. E assim, dormir como quem confia, acordar como quem escolhe, viver como quem não precisa mais ensaiar tragédias para se sentir preparado, porque, na verdade, a paz começa quando você aprende a não responder a todos os alarmes. Você passa o dia todo sendo atravessado por vozes. Algumas são explícitas, críticas, comparações, conselhos duvidosos. Outras são sutis, uma ironia que ficou na cabeça, um olhar que te fez duvidar de si mesmo, uma notícia que apertou o peito. E quando a noite chega, você pensa que está só, mas está cheio dessas presenças internas. E a maioria delas não está a seu favor, porque o que você escuta com frequência começa a morar dentro. E uma vez que mora dentro, começa a mandar. É por isso que Provérbios nos orienta: inclina teu ouvido à sabedoria. Ouvir, nesse sentido, é mais do que captar som, é dar permissão. É permitir que uma voz tenha autoridade sobre seu mundo interno. E muita gente ora, mas dorme escutando o tribunal da própria culpa. Repassa erros, julga o que fez, se cobra pelo que não foi. E acaba alimentando um juiz dentro de si ao invés de uma fonte de paz. A fé, dizia Paulo, vem pelo ouvir. Isso quer dizer que o que você alimenta pelos ouvidos, noite após noite, vai se tornando uma crença central, uma lei no peito. E se você está ouvindo condenação, medo, ruído, não é de se estranhar que acorde inseguro, disperso, sem direção. A mente repete o que o ouvido permitiu entrar. É possível mudar isso. E não exige um grande esforço. Só exige atenção. Escolha com cuidado o que você escuta nos últimos minutos antes de dormir. Troque o tribunal por um salmo. Troque a crítica interna por uma frase de verdade. Diga para si mesmo com clareza: mesmo que eu não veja ainda, Deus trabalha em silêncio. Ou, nada que é meu por alinhamento me será tirado por pressa, porque o ouvido é como uma porta da cidade. Se você não guarda, qualquer coisa entra e vira rei. Mas se você vigia, o que entra começa a edificar, a proteger, a transformar. E é isso que este vídeo quer ser para você. Uma vigília silenciosa, um lugar onde você recomeça a escutar com intenção, para que a sua fé não seja mais sabotada pelo ruído, mas construída pela presença. Palavra por palavra, noite por noite. Você já se pegou ouvindo algo inspirador, sentindo aquele arrepio de empolgação e prometendo que no dia seguinte tudo vai ser diferente? Mas aí o dia chega e você repete exatamente os mesmos padrões. E então pensa: talvez não funcione para mim. E essa é uma das armadilhas mais comuns e mais silenciosas da jornada de transformação. A motivação momentânea gera um pico de esperança, mas se não vem acompanhada de um gesto concreto, ela evapora. E o que sobra é a frustração, a culpa, a sensação de incapacidade. É importante entender isso com honestidade. Estímulo sem ação gera dependência de impulso, não gera mudança. Você passa a buscar mais vídeos, mais frases, mais áudios, mas continua no mesmo lugar. Não porque falta força, mas porque falta aplicação. Falta um movimento prático, pequeno, tangível. A verdadeira transformação não acontece quando você sente mais,
Ela acontece quando você organiza melhor. O conteúdo que muda sua vida não é aquele que te empolga no momento. É aquele que te ajuda a fazer algo diferente, mesmo quando a empolgação já passou. E por isso, à noite, você precisa escolher o que escuta com muito mais intenção. Ao invés de buscar um pico de emoção, escolha um conteúdo que te conduza a um gesto, um perdão, uma pausa, um plano, uma confissão, um descanso. Algo que não termina no ouvido, mas começa nas mãos, no corpo, no cotidiano. Você não precisa de fogos de artifício emocionais todas as noites. Precisa de uma lamparina que acende devagar, mas não apaga com o vento. E esse tipo de conteúdo pode parecer menos empolgante, mas é o que fica, é o que constrói, é o que transforma de verdade. Então hoje, ao invés de buscar um vídeo que te dê mais ânimo, escolha uma palavra que te ofereça mais eixo, uma frase que te alinhe, uma ideia que te conduza a um gesto mínimo. Porque motivação passa, mas intenção consciente. Essa cria raízes, e raízes são silenciosas, mas sustentam a árvore. É quando tudo finalmente silencia que a verdadeira batalha começa. A casa está em ordem, as luzes se apagam, o corpo tenta descansar, mas a mente não desliga. Ela traz de volta tudo aquilo que você tentou ignorar durante o dia. Arrependimentos sutis, pequenas culpas, lembranças incômodas. A sensação de que a vida está atrasada, de que você devia estar em outro lugar, de que algo importante escapou de novo. A Bíblia, em sua sabedoria discreta, mostra que os maiores gigantes aparecem quando estamos a sós. Davi conhecia bem essa noite do coração. Aquela em que ninguém vê, ninguém escuta, mas tudo em você luta por paz. E nessa hora não adianta discutir com pensamentos, porque pensamento não se vence com argumento, se vence com nutrição, com um novo alimento emocional. Por isso, ao invés de tentar apagar incêndios com desespero, mude a estratégia. Corte o oxigênio. Tire o combustível da ruminação. Faça um ritual de 3 passos, simples e profundo. Esvaziar o que está pesando, escrevendo sem florear. Alimentar o que te alinha, ouvindo uma palavra que traz presença, não culpa. E direcionar a sua alma, escolhendo uma única decisão para amanhã. Quando você repete esse ritual com sinceridade, noite após noite, a mente começa a entender que não precisa mais gritar para ser ouvida. Porque agora existe um espaço, existe acolhimento, existe presença. E com o tempo, a guerra deixa de ser batalha e passa a ser só silêncio. Aquele silêncio que cura, porque não está mais vazio. Você não precisa se tornar um guerreiro da mente para ter paz. Precisa apenas aprender a fechar o dia com um gesto simples. Esvaziar, alimentar, direcionar. Como quem fecha um livro. Como quem diz, por hoje, basta. Amanhã, com calma, recomeço. Existe um tipo de exaustão que não vem do corpo, mas do apego ao caos. Pessoas que dizem desejar paz. Mas quando finalmente encontram silêncio, se sentem desconfortáveis. Porque o corpo se acostumou ao barulho. A urgência virou normalidade. E sem perceber, você começa a buscar tensão como quem busca ar. Sente-se mais vivo em crise do que em calma. Como se desacelerar fosse perigoso. Como se o descanso fosse uma ameaça. A psicologia chama isso de padrão de ativação. O corpo se vicia no estado de alerta. E aí, mesmo quando tudo está bem, algo dentro de você procura problema. Procura estímulo, procura qualquer coisa que traga de volta aquela sensação conhecida, mesmo que seja desconfortável. Isso cria um coração dividido. Uma parte quer paz e outra precisa do conflito para se sentir no controle. Mas a paz verdadeira não é a ausência de problemas, é coerência interna. É quando aquilo que você diz, sente e faz começa a caminhar na mesma direção. E essa coerência só se constrói com prática, especialmente à noite. Quando o mundo desacelera, você precisa ensinar o seu corpo a reconhecer que está seguro, que não há urgência, que não precisa se manter em guerra para ser relevante. Antes de dormir, reduza estímulos, desligue o excesso e encerre o dia com uma frase âncora,
Uma frase curta, simples, que funcione como um abraço para o seu sistema nervoso. Pode ser um provérbio, uma oração, uma lembrança de que você está presente. Algo como: o que for meu, me encontra no tempo certo. Repita com o corpo calmo. Deixe essa frase pousar dentro de você. Um coração dividido é como uma casa com duas chaves na porta. Nenhuma abre por completo. Mas quando você começa a fechar com firmeza aquilo que já não te serve e escolhe com intenção o que deseja guardar, a casa interna começa a se organizar. E a paz deixa de ser um desejo e passa a ser um hábito silencioso, construído noite por noite, escolha por escolha. Muitos de nós vivemos com uma sensação sufocante de atraso. Não é apenas falta de tempo, é falta de sentido. A alma olha ao redor e pensa que deveria ter feito mais, conquistado mais, sentido mais. E nesse desespero por se sentir à frente, nasce o vício da pressa. Queremos resultados rápidos, respostas instantâneas, mudanças visíveis. Mas nada que é verdadeiro floresce assim. Porque a pressa é inimiga das raízes. A Bíblia é clara em seus símbolos. Deus trabalha com sementes, com fermento, com construção. E tudo isso exige tempo, silêncio, profundidade. A vida que realmente transforma começa onde ninguém vê, no escuro da terra, no escondido do coração. O erro moderno é acreditar que uma única noite vai mudar tudo, mas a sabedoria está em entender. Essa noite pode não transformar sua vida inteira, mas pode iniciar um eixo. E isso já é tudo. Em vez de esperar resultados grandiosos ao amanhecer, experimente definir apenas um sinal de progresso, algo pequeno, mas concreto. Por exemplo, levantar-se sem tocar no celular pelos primeiros 10 minutos, ou abrir a janela antes de olhar o relógio. São gestos que parecem mínimos, mas que comunicam ao seu corpo e à sua alma que há um novo alinhamento em curso. Um gesto pequeno, feito com consciência, tem mais poder que 1000 intenções vagando soltas. Não subestime a força daquilo que não aparece. A raiz não se exibe, mas é o que sustenta a árvore quando o vento vem. E talvez o que você precisa agora não é de aplauso, nem de mudança drástica, mas de raízes silenciosas que te sustentem quando tudo parecer incerto. A pressa grita, a sabedoria sussurra, e é no silêncio que as decisões mais poderosas acontecem. Hoje, escolha apenas uma coisa para fazer diferente. Uma semente, um gesto, um compromisso íntimo com sua direção. Porque colher sem enraizar é correr risco de perder tudo no primeiro vendaval. Mas enraizar, mesmo sem ver frutos de imediato, é saber que algo está se construindo onde ninguém vê, mas onde tudo começa. Ele era como muita gente. Trabalhava o dia inteiro, mantinha as aparências, cumpria o que precisava. Mas à noite, tudo voltava. A cabeça cheia, os relacionamentos em desgaste, a sensação constante de estar devendo algo, a si mesmo, aos outros, à vida. E como muitos, ele usava o celular para anestesiar. Ia dormir com vídeos, com redes, com ruído. E acordava com uma névoa no peito, com a mente carregada, mesmo tendo dormido por horas. Até que uma noite, ele fez diferente. E não porque tinha descoberto uma fórmula mágica, mas porque estava cansado de dormir em aberto. Esse foi o ponto de virada. Ele percebeu que não precisava dormir exausto de cansaço, mas podia dormir inteiro de presença. Começou a encerrar o dia. Não como um ritual bonito, mas como um gesto de respeito próprio. Pegava um papel e escrevia 3 coisas. O que doeu hoje, o que eu aprendi com isso e o que eu escolho fazer amanhã. Simples. 3 frases, nada elaborado. Mas essas 3 linhas funcionavam como um ponto final que sua alma precisava para descansar. Os efeitos não vieram em uma noite, mas em uma semana ele já acordava diferente. Não acordava leve, mas acordava limpo, sem aquele excesso de pensamento pendente, sem aquela culpa difusa que corrói o início do dia. Era como se algo tivesse sido esvaziado, e em seu lugar surgia um pequeno espaço para respirar.
para começar sem se cobrar tanto, para fazer o que precisa, com menos peso emocional. Dormir com o celular virou coisa do passado, não por força, mas porque perdeu o sentido. O que alimentava seu sono agora era um plano, uma intenção clara. E o que alimenta seu sono define o tom do seu dia. Dormir com ruído é como sair de casa deixando a torneira pingando. Aos poucos aquilo enche tudo, transborda, afoga. Mas dormir com encerramento emocional é como fechar as janelas internas e confiar. Amanhã, recomeço. Com menos ruído e mais direção. Talvez você também precise de apenas 3 frases antes de dormir. Um encerramento real. Um gesto mínimo de presença. Não para controlar o dia seguinte, mas para limpar o que não precisa mais ser carregado. Porque quando a alma descansa com verdade, o corpo acorda com propósito. Quando alguém está emocionalmente perdido, a tentação é buscar soluções grandes, protocolos complexos, listas longas, promessas altas. É uma forma sutil de tentar recuperar o controle, como se fazer muito fosse o mesmo que transformar de verdade. Mas o excesso, quando nasce da ansiedade, não leva à profundidade. Leva ao abandono. Ao 3º ou 4º dia, o cansaço vence. E tudo volta ao ciclo de sempre. O que você precisa não é de mais. É de menos. Com mais presença. A sabedoria bíblica fala sobre a porta estreita. Ela é difícil, não porque exige espetáculo, mas porque elimina o excesso. A porta larga é confortável, mas vazia. A estreita é simples, mas verdadeira. E na prática da transformação emocional, essa simplicidade precisa ser honrada. O que muda a alma não é o quanto você faz, é o quanto você repete o que importa, no mesmo horário, com o mesmo espírito, com o mesmo gesto silencioso. Por isso, o método mais eficaz para reestruturar sua mente à noite não é variado, é repetido. Escolha apenas 3 coisas: um áudio curto que te organiza por dentro, uma prática simples que envolve o corpo, como respiração ou escrita, e uma decisão concreta para o dia seguinte. Apenas isso. Os mesmos 3 elementos, repetidos por 7 noites, como um compromisso com a sua direção, não com o seu humor. Essa repetição, por mais que pareça monótona, cria profundidade. É como cavar em um único lugar até encontrar água, ao invés de abrir 10 buracos rasos. Você não precisa ficar reinventando o caminho. Precisa permanecer nele tempo suficiente para que ele se torne parte de quem você é. Porque a transformação não vem de novidade, vem de raiz. Então, ao invés de buscar o método perfeito, abrace o essencial. Um som, uma prática, uma decisão. Só isso. E por dentro, confie. O simples, quando repetido com intenção, se torna sagrado. E aquilo que hoje parece pequeno, amanhã será a base firme sobre a qual você vai se apoiar, quando a vida apertar. Talvez você já tenha vivido essa cena, ouvir uma frase linda, verdadeira, até emocionante, mas algo dentro de você não absorve, fica na superfície. Porque por mais que a mente entenda, o corpo ainda está em guerra. Mandíbula travada, respiração curta, tensão nos ombros, coração acelerado. E assim, mesmo palavras de paz soam distantes, porque seu corpo não está em posição de receber. O corpo é a primeira morada da alma. E se ele está em estado de ameaça, a mente não consegue descansar de verdade. A neurociência mostra que regular o corpo, especialmente por meio da respiração, reduz reatividade emocional e cria espaço interno para reflexão. E isso é essencial à noite, porque não adianta querer ouvir algo transformador com um corpo ainda preparado para lutar ou fugir. Por isso, comece pelo físico. Antes mesmo de escutar qualquer conteúdo, feche os olhos e faça 2 minutos de respiração lenta. Traga a atenção para o seu abdômen. Solte os ombros. Sinta o ar entrando e saindo, sem pressa, sem teatralizar, apenas com presença. Depois ouça, porque só quando o corpo consente a mente recebe. A sabedoria, para entrar, precisa de um solo úmido, e o corpo relaxado é esse solo. É como tentar plantar em terra seca. As sementes são boas,
mas não penetram. A terra precisa ser preparada. E o mesmo acontece com o seu mundo interno. Preparar o corpo é sinal de respeito pela sua própria escuta. É dizer, estou aqui, inteiro, para receber. E isso muda tudo. Você não ouve mais com pressa, nem com cobrança. Você ouve com o coração calmo. Esse gesto tão simples, respirar antes de escutar, pode parecer pequeno. Mas ele é o portal para que a verdade não apenas seja ouvida, mas habitada. Porque ouvir com o corpo é mais do que técnica, é entrega. E uma alma que se entrega à escuta começa a se curar no silêncio, palavra por palavra, respiração por respiração. Muitas pessoas acreditam que o corpo dormiu apenas porque passaram horas deitadas, mas existe uma diferença profunda entre dormir e repousar. Dormir é biológico, repousar é espiritual, emocional, mental. E o que acontece com frequência é que mesmo de olhos fechados, o cérebro continua em atividade, julgando o que foi dito, reencenando o que doeu, se defendendo do que nem aconteceu. É um sono com o coração em guerra. E por isso você acorda exausto, como se não tivesse descansado nada. A Bíblia fala sobre descanso como confiança. O verdadeiro repouso começa quando você solta o mundo das suas mãos e para de agir como se fosse responsável por tudo, como se fosse Deus. E isso exige humildade, coragem também. A coragem de dizer, hoje não vou resolver tudo. Porque há um tipo de força que se manifesta quando você aprende a parar. A fechar o dia como quem entrega, não como quem desiste. Repousar é uma decisão, uma escolha consciente de não carregar aquilo que não cabe no hoje. E essa escolha pode começar com um gesto simples, escrever uma frase de entrega, algo como, eu coloco este assunto nas mãos do tempo, ou, amanhã eu volto nisso, mas agora eu descanso. Depois anote, em papel mesmo, tudo o que está rondando sua cabeça. Faça uma lista com tudo o que está incompleto e guarde. Tire da mente, coloque diante dos olhos. Essa lista não é para controle, é para alívio, porque quando você vê fora da cabeça o que te persegue dentro, algo se solta, a tensão baixa, a vigilância interna pode descansar. Você está dizendo ao seu sistema, está tudo anotado, nada vai se perder, mas agora eu posso repousar. E isso muda a qualidade do sono, da alma, da manhã seguinte. Repouso é como soltar a mochila antes de deitar. A bagagem continua lá, mas não está mais sobre os ombros. E quando o corpo repousa com essa leveza, o espírito se renova. Porque não é o tempo de sono que determina sua força. É a entrega que você faz antes de fechar os olhos. E essa entrega é um ato silencioso de fé. Agora que sua mente já começou a desacelerar, que seu corpo está mais receptivo e o coração mais presente, chegou o momento de colocar tudo em prática. Não com teorias, não com exigências, mas com um exercício simples que cabe em uma única noite. 12 minutos. Um pequeno gesto de autorrespeito. Uma forma de reorganizar por dentro o que lá fora parecia caótico. Porque às vezes, tudo que sua alma precisa é de um espaço seguro para respirar antes de começar de novo. O primeiro passo, com duração de 3 minutos, é esvaziar. Pegue um papel, um caderno, algo físico. Escreva sem filtro o que está te perseguindo hoje. Não precisa embelezar, apenas diga a verdade. Pode ser uma mágoa, uma frustração, uma preocupação com o amanhã. Escreva como se estivesse limpando um cômodo. Tire de dentro. O que está nomeado perde o poder de te dominar. Em seguida, por 6 minutos, é hora de alimentar. Escolha um salmo, um provérbio, uma frase de verdade, algo que te alinha com quem você deseja ser. Ouça esse trecho em voz calma. Repita mentalmente a ideia central. Permita que essas palavras entrem como semente. Não pense se está funcionando. Apenas escute como quem deixa a alma beber água limpa depois de um dia longo demais. O último passo nos 3 minutos finais é direcionar. Escolha uma única ação para o dia seguinte. Algo verificável, simples, concreto.
um gesto, um compromisso íntimo. Pode ser: amanhã eu vou caminhar 5 minutos sem celular. Ou: vou escrever uma carta que adiei. O que importa não é o tamanho da ação, mas a consciência de que você está hoje virando o leme. Essa é a força deste exercício. Emoção, repetição, decisão. Você sente, você ouve, você escolhe. E a cada noite que repetir isso, estará ensinando à sua mente um novo jeito de amanhecer. Porque não é o mundo que muda quando o sol nasce, é você. E quando você muda o ponto de partida, todo o caminho começa a seguir outra direção. Silenciosa, firme, sua. Vai ter noite que você vai esquecer. Vai ter noite que vai voltar ao velho hábito. Vai ter noite em que o celular vai vencer, ou o cansaço, ou a pressa. E tudo bem. Isso não anula nada. Não destrói o que você já construiu. Porque falhar faz parte do processo, mas transformar a falha em identidade. É isso que te prende. O problema nunca é errar. É decidir que, por ter errado, você é incapaz de mudar. Muita gente tropeça 2 ou 3 vezes e já conclui: eu sou assim mesmo. E essa frase, dita com tristeza, vira sentença. Mas a sabedoria bíblica mostra outro caminho. O justo pode cair 7 vezes, mas ele se levanta. Porque a queda, quando observada com humildade, não é fim, é diagnóstico. Ela mostra onde o chão ainda é escorregadio, onde ainda falta raiz, onde ainda existe brecha. A psicologia ensina que o que transforma uma recaída em ciclo destrutivo é a culpa crônica, a autoacusação. Você erra, se culpa, tenta compensar e logo erra de novo. Mas o ciclo só se rompe quando você decide continuar de onde parou, sem pagar promessa, sem se punir, apenas voltando, com calma, com dignidade, com verdade. Por isso, quando falhar, não desista. Apenas retome. Como um piloto que passa por uma turbulência, ele não abandona o voo, ele recalibra, ele ajusta a rota e segue. Você não precisa recomeçar tudo do zero. Não precisa se sabotar com perfeccionismo. Precisa apenas continuar, com um coração que sabe: mesmo tropeçando, estou avançando. Essa sabedoria, construída noite após noite, é o que faz com que, aos poucos, sua alma deixe de ser dominada por culpa e passe a ser guiada por clareza. E quando a clareza cresce, a constância deixa de ser um esforço, vira um estado. Você volta ao exercício não por obrigação, mas por amor à paz que ele traz. E isso é liberdade. Chegamos ao final desta jornada, mas o que importa mesmo começa agora, quando você fecha os olhos. Porque a noite, para quem a entende, não é uma pausa passiva. É um campo fértil, um território silencioso, onde Deus trabalha sem plateia e onde você pode reconstruir sua mente sem precisar provar nada para ninguém. A transformação mais profunda não acontece quando você faz mais, mas quando você aprende a guardar o que importa e a soltar o que não te serve mais. Você não está aqui buscando motivação. Está aqui porque, de algum modo, cansou de viver como refém do impulso. E essa consciência já é um milagre. Já é um ponto de virada. Guardar o coração, como diz Provérbios, é guardar uma nascente, porque dali saem todos os seus dias. E guardar não é vigiar com medo. É cuidar com presença. É escolher com amor o que vai morar dentro de você quando o mundo silencia. Sêneca, com sua calma estoica, escreveu que muito do sofrimento humano vem de antecipar o que ainda nem chegou. Vivemos 2 dias ao mesmo tempo, o que existe e o que tememos. E assim, sobrecarregamos a alma com excessos que não são reais. A sabedoria, então, é aprender a poupar. Poupar sua energia, sua fé, seu foco, não como fuga, mas como estratégia de vida. Porque não se trata de viver menos, mas de viver mais inteiro. Por isso, esta noite eu te convido a algo prático, real, silenciosamente poderoso. Faça o protocolo dos 12 minutos, não para mudar o mundo em uma madrugada, mas para mudar o ponto de partida do seu amanhã. E quando acordar, observe um único sinal: menos pressa interna, mais clareza para um gesto certo. Se isso acontecer,
Então, a semente já brotou. Você não precisa vencer a vida hoje. Precisa apenas escolher com o que vai adormecer dentro de você. E se essa escolha for feita com honestidade, com presença, com leveza, então você não estará apenas dormindo. Estará criando um novo solo, um novo ciclo, uma nova história. E que essa história comece em silêncio, mas floresça em direção. Palavra por palavra, noite por noite, escolha por escolha. Se algo tocou você aqui, compartilhe nos comentários. Escreva o que vai escolher guardar hoje. Ou repita com firmeza: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Leia os comentários também. Há muita cura em reconhecer que você não está sozinho. E se este espaço ressoou com a sua alma, inscreva-se no canal, porque essa jornada, mesmo que seja íntima, não precisa ser solitária. Estamos construindo juntos um lugar onde a alma respira e volta a lembrar. A força mais bonita é a que nasce em silêncio.